Paz do Senhor, pastora Ângela Bartolazzi falando com você. Nós estamos fazendo uma leitura agora do livro de Daniel. Nós vamos iniciar nesse livro, o livro messiânico, que fala da volta de Jesus. Muitas revelações que tem aqui também fazem parte do livro de Apocalipse. Nós compreendemos as visões que estão aqui em Daniel, lendo também Apocalipse. Nós vamos ler hoje o capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma da parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens, não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos de uma sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração, a alimentação de cada dia, da porção do manjar real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pusessem estar diante do rei, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe se concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te a teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio com isso e experimentou 10 dias. O fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam a porção manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes perguntasse,
os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos ou astrólogos que havia em todo o seu território. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Glória a Deus! O livro de Daniel é um livro lindo demais, né? Temos tantas coisas aqui para dizer. Uma delas é que esses rapazes eram jovens. Rapazes que ainda não tinham saído da sua adolescência. Tinha aí entre 16 e 17 anos. E esses rapazes eram da linhagem real. E agora viraram escravos. Mas não eram qualquer escravo, tinham que ser escravos que soubessem viver no palácio, que soubessem usar os utensílios, que já soubessem ler, que já soubessem muitas coisas, que já tivessem conhecimento. E tinham que ser muito bonitos, de bela aparência, sem defeitos. Esses rapazes são os rapazes trazidos de Judá e agora viraram escravos. Por causa da desobediência de Judá, Deus entregou na mão de Nabucodonosor para que aprendessem a adorar somente ao Senhor Deus. Deus estava muito triste com Israel porque Judá e Israel desviaram-se adorando a outros deuses. E a coisa que ofende a Deus é a gente adorar outros deuses. E aí por 70 anos ele foi entregue na mão de outros povos. Outra coisa muito bonita aqui, versículo 8. Aqui no versículo 8, Daniel coloca no coração não se contaminar. Mas às vezes as pessoas podem pensar, mas eram só comidas. Era comida, era vinho, era a melhor comida, porque era a comida que era apresentada para o rei. O próprio rei comia e bebia deste alimento. Mas esta era uma tática maligna. Por quê? Porque cada coisa, cada comida, cada vinho, cada alimento que era entregue ao rei, tudo antes era consagrado aos deuses. Era uma porção, era um manjar consagrado. Tudo já consagrado. Então as coisas mais simples, os legumes, ninguém ia querer consagrar, só a carne muito deliciosa, os manjares deliciosos. E esse formato, essa forma de sedução da Babilônia, de levar esses jovens, colocá-los no palácio, instruí-los na sua malícia, instruí-los na linguagem dos caldeus, a linguagem babilônica, ensiná-los, fazer com que o povo pensasse que não era mais escravo, porque os caldeus pensavam o seguinte: se eles se alimentassem do melhor, se eles comessem o melhor e vivessem ali no palácio real, ia seduzir toda a família, ia falar, não, eles estão vivendo de forma maravilhosa. E aí tirava daquela consciência de que eram escravos. E aí também se esqueciam de Deus, porque iam se encher, se contaminar com as coisas, com as crendices, com as maldades dos caldeus. Já era uma intenção sutil, devagarinho, sem pressa. 3 anos treinando os rapazes, não tinham pressa. Alimentando com a melhor comida. E aí toda a família real, toda a família dos ricos, dos nobres, iam falar, é maravilhoso viver na Babilônia. Embora seja a Babilônia. Então vamos todos viver lá tranquilos. Nós somos tragos para cá para ter uma vida de maravilhas. E aí essa sedução não caiu no coração de Daniel. E aí seus amigos também não entraram nessa. E aí, por causa desta decisão
de não se contaminar. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz quando a gente decide não se contaminar com as coisas do mundo, com Babilônia. Olha o que Deus faz. Veja no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu, quem deu foi Deus, conhecimento e a inteligência em todas as letras. Aprenderam a ler qualquer língua e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha só como Deus honra aquele que busca fazer a vontade dele, aquele que busca agradá-lo. E no verso 20, diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência. Aqui no verso 20, é muito interessante nós prestarmos atenção. Em toda ciência, em toda sabedoria, inteligência, sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos ou astrólogos de todo o teu reino. Olha como é o agir de Deus na vida de quem é fiel. Os magos e astrólogos são os homens do país inteiro que vivem só para isso. Eles vivem diante do rei, à disposição do rei, para desvendar os mistérios, para fazer revelações, para trazer ali todo o esclarecimento necessário. Tudo que o rei precisava chamava os magos e os astrólogos. Eles é que tinham que dar as resoluções de tudo, a resposta de tudo, toda dúvida, toda revelação de sonho, de visão, tudo eles. E os 4, os nossos amados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes, mais sabidos do que esses. Homens idosos já experimentados na vida. E com isso já vai causando uma certa inveja, já vai causando uma certa raiva. Os jovens já tinham mudado a alimentação, os outros já tiveram que mudar a alimentação por causa deles. Eles estavam comendo carne, comendo todo manjar e de repente tem que comer só legumes, parar de beber vinho. Teve que se encaixar na alimentação dos 4 irmãos. Desses 4 irmãos nossos aqui. E aí, com certeza, não ficaram muito alegrinhos, né? De repente deixar de comer carne para comer abóbora. Mas eu quero falar com você dessa importância da fidelidade. Por causa desse versículo 8 aqui, que assentou no coração não se contaminar. Colocou no coração. Ele falou: eu não vou comer da contaminação babilônica. Ele decidiu isso sozinho. Um rapaz novo, tá? Daniel deveria ter 16 a 17 anos de idade. Ninguém falou com ele: ó, chegando lá, você não vai comer dessa comida da Babilônia. Porque eles foram pegos. Ninguém sabia que eles seriam os escolhidos para servir lá no palácio. E de repente eles são levados para lá. Mas ele colocou no coração, por causa dessa decisão, Deus honra esses homens. Deus honra. E eu quero convidar você a não se contaminar com as coisas mundanas. É muito fácil a gente se contaminar. É muito fácil a gente andar contra a palavra de Deus sutilmente. É muito fácil. A gente vai se contaminando devagarinho, sem ver o que está fazendo. Só lá na frente que tem um resultado.
A gente vai andando assim, ó. Por exemplo, agora tá uma moda do amor. O amor aceita tudo. E aí nós vamos andando, são coisas que dá contra a palavra de Deus. Mas o amor, a Bíblia fala muito do amor. Sim, a Bíblia também fala de muita justiça. Inclusive no livro de Apocalipse, é a justiça de Deus aplicada à terra. Então, nós precisamos prestar atenção às coisinhas que nós vamos aceitando, que é contra a palavra de Deus. Mas são pequenas coisinhas, pequenos detalhes. Mas que a gente vai aceitando devagarinho, devagarinho. Porque as outras pessoas lá vão empurrando. É verdade, a gente tem que amar o próximo. É verdade, a gente tem que fazer isso. Mas está contra a palavra de Deus? Porque o amar o próximo é verdade que está escrito na Bíblia. A gente não deixa de amar ninguém. Mas a gente não ama a prática daquilo que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado beber, fumar, nós não vamos nos contaminar. E outras coisas que a gente sabe que a Bíblia diz que é pecado. A gente vai aceitando, e aí daqui a pouco até a igreja está toda contaminada. Até a igreja está defendendo o que a Bíblia condena. Está defendendo o que a Bíblia fala que é pecado. Fala, não é, a Bíblia precisa ser revisada. Revisada? Quem tem que ser revisada é a gente. O nosso caráter, a intenção do nosso coração é que tem que ser revisado. A Bíblia, ela é a verdade. Ela sempre será a verdade. E eu quero convidar você a orar sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos gratos pela Tua palavra. Nós estamos gratos por Tua presença, Senhor, e pelo que aprendemos aqui no livro de Daniel. Ó Deus, o Senhor colocou no coração de Daniel não se contaminar. E esse menino não se contaminou. E nós queremos pedir ao Senhor que ajude-nos, ó Deus, a não nos contaminar com as coisas mundanas. Ajude-nos, ó Deus, a nos afastar das coisas que ofendem a Tua palavra, que ofende o Teu coração, que fere o Teu coração. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Alinha-nos ao Teu propósito, ao Teu coração, para a glória do Teu nome. Amém. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo o que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada, Deus abençoe sua vida.